pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Meu nome é Larissa Miranda e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Para quem ainda não conhece o canal, fala sobre identidade, propósito e fala um pouquinho sobre a vida aqui nos Estados Unidos também. Então já chega dando like, se inscrevendo no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Para quem acompanha também, vocês sabem que tem uma série aqui no canal chamada Pedala e Fala. E nessa série eu pedalo de bicicleta aqui pelas ruas dos Estados Unidos, mostrando as ruas para vocês e falando sobre propósito. Mas enfim, nesse vídeo vocês já viram o título aí, sem mais delongas, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre tudo que está acontecendo aqui, no ponto de vista de quem mora aqui. Porque às vezes, vocês que estão aí no Brasil, vocês que estão aí em outros lugares do mundo, podem acompanhar tudo de forma mais intensa, as notícias mais intensas. E às vezes notícias que nem são verdadeiras. E aí a gente pensa, meu Deus, que caos. Será que tá assim mesmo? Será que tá todo mundo sendo deportado? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá deportando até quem tá legal no país, será? E eu quero falar um pouquinho pra vocês, do nosso ponto de vista, que a gente que tá aqui na rua, que vai lá no mercado, volta. Ponto de vista de quem mora nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, moro nos Estados Unidos fazem 3 anos. Tem um vídeo aqui no canal chamado O que uma laranja tem a ver com a minha vinda para os Estados Unidos. E nesse vídeo, minha gente, é muito legal, porque eu conto um pouquinho do nosso testemunho, o que fez a gente parar aqui. Nunca foi um sonho meu, nem do meu marido, morar aqui nos Estados Unidos, sabe? Nesse vídeo a gente conta como que foi o nosso chamado pra cá e tudo mais. Tô até de laranja hoje. Pra quem não sabe, eu tô gravidinha de novo. Já tenho uma filha americana chamada Zoe. E aí foi até uma das razões de eu ter freado um pouquinho com o Pedala e Fala, por conta do nascimento da nossa filha. Ela já tem 1 aninho e agora eu tô grávida de novo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse barrigão, olha só. Um super barrigão. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que tá acontecendo aqui. Larissa, eu tô vendo muitos influenciadores, muitos artistas, muitas pessoas famosas saindo dos Estados Unidos, voltando pro Brasil. O que tá acontecendo? Meu Deus! O Trump tá deportando todo mundo, tá mandando todo mundo embora. Pra quem não sabe, o Trump emitiu um decreto dizendo que todos os imigrantes ilegais que saíssem do país dentro de 30 dias não seriam banidos, poderiam voltar para os Estados Unidos legalmente. Imagina você comigo. Você tá ilegal aqui nos Estados Unidos e o Trump emite um decreto dizendo que se você sair do país dele em 30 dias, tem chance de você voltar e você não vai ser banido, porque normalmente como que funciona? Se a pessoa fica ilegal aqui, ela por 10 anos não pode voltar a pisar aqui. E sabe lá se um dia essa pessoa volta a pisar, né? Mas enfim, tem essa questão de 10 anos sem pisar. E quem vai embora dentro dos 30 dias tem chance de não vai ser banido, ou seja, pode voltar para os Estados Unidos. Então pensa comigo, se você tá ilegal e recebe esse decreto, né? Que é uma bomba, assim, no sentido de que, imagina só que você tá aqui, você sabe que você tem que sair em 30 dias. É super assustador, mas é uma possibilidade de você voltar. Quem ama os Estados Unidos vê isso como uma possibilidade de voltar a viver aqui um dia, enfim, e de estar legal com o país. Acredito que todos os influenciadores e muitas pessoas, até famosas, que saíram nesse período, foi por conta de estar ilegal, sabe? Pessoas que saíram do país viram como uma possibilidade de voltarem a ter a possibilidade de entrar no país normalmente. Larissa, mas eles estão deportando todo mundo, até quem tá legal, isso eu já não vejo acontecer. Eu não vejo pessoas legais sendo deportadas. E lógico, as pessoas podem estar até voltando pro Brasil normalmente, sem problema nenhum, sem ser porque estão ilegais. Mas a maioria que voltou nesse período, eu acredito que seja para se regularizar no país, sabe? Ah, Larissa, mas por que tem muita gente saindo do país? Bom, gente, o que eu tenho percebido aqui nos Estados Unidos é muita gente legal se movimentando por medo. Vocês acreditam nisso? Muita gente se move por medo de ser deportado, sem motivo. Muita gente se move por medo de ficar ilegal, de ser banido. Muita gente se move por medo na vida. E eu tenho vivido isso, visto isso, e você pode até se espantar, mas às vezes você é essa pessoa que se move e dirige a sua vida por medo. Deixa o medo controlar suas decisões, sabe? E às vezes, por exemplo, você tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, e aí você começa a ouvir essa onda de pessoas sendo deportadas. Você fala, opa, deixa eu frear, deixa eu deixar o medo dirigir a minha vida. E aí você começa a ter sonhos diferentes, a mudar de rota por conta do medo. Tem gente que fala assim, ah, Larissa, o medo paralisa. Mas na verdade, eu vou além, eu acho que o medo ele não só paralisa. Às vezes o medo movimenta, só que para a direção errada.
Às vezes o Senhor tem te dado uma direção, o Senhor tem te dado uma coordenada, e você, ao invés de seguir aquela direção, você fala assim: o que as pessoas estão falando? O que as vozes estão falando? O que o medo está dizendo para eu fazer? Então eu vou fazer o que o medo está dizendo. Eu ouso dizer que existem mais pessoas obedecendo o medo do que obedecendo a voz de vocês sabem quem. Então, enfim, eu sei que esse vídeo não é pra qualquer um, porque tem gente que entra nos meus vídeos e fala assim: Larissa, do que você tá falando? É muito fácil você ir pra um lugar e falar que foi Deus que mandou, você depois colocar a culpa em Deus. Se você tá pensando isso, esse vídeo não é pra você. Você pode até comentar no meu canal, porque dá engajamento, mas esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é só pra quem tá com o coração queimando enquanto eu falo. E eu preciso que você saia desse lugar saia do banco do carona da sua vida. Você tá no banco do carona, vendo o medo dirigir para você. E essa é a pior decisão que você pode tomar. Essa é a pior coisa que você pode fazer da sua vida. É você deixar o medo dirigir as suas decisões. Sendo que, na verdade, você tem uma coordenada, você tem uma direção que o próprio Deus pode te dar. Então, se eu puder te dar uma dica, eu diria: não seja dirigido pelo medo. Em inúmeras fases da sua vida, você vai se deparar com o medo. As coisas mais extraordinárias que eu fiz, elas foram antecedidas pelo medo. Eu acho que o medo, ele esteve presente, ele foi mais amigo do que muita gente. Ele esteve presente antes de toda grande decisão que eu tomei. Se eu fui chamada para gravar um podcast, eu tive medo antes. Se eu fui chamada para mudar de país, eu tive medo antes. Se eu fui chamada para mudar de cidade, eu tive medo antes. Se eu fui chamada para fazer algo novo, eu tive medo antes. Então, assim, o medo, ele vai estar presente. Mas você não pode deixar a sua vida ser dirigida pelo medo. Eu vejo muitas pessoas mudando de país. Eu vejo muitas pessoas mudando a rota e o destino da família inteira por conta do medo. Por conta do medo. E eu não tô te convidando nesse vídeo a fazer nada, a você ficar ilegal no país. Não é nada disso. O que eu tô te falando é: não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer por causa do medo. Às vezes Deus coloca no seu coração que você precisa ir para um lugar e você começa a pesquisar sobre aquele lugar, sobre os lados negativos daquele lugar, e quando você vê, você já deixou aquilo dominar o seu coração. E você até vai, mas você vai com tanto medo que você acaba quebrando a cara, sabe? E eu quero que você preste atenção naquilo que você tem deixado governar os seus sentimentos. A gente nunca sabe o que nos espera depois da curva. Eu tava gravando uma live essa semana lá no Instagram, vou deixar aqui no Instagram, eu falei sobre isso, eu falei: a gente não sabe o que nos espera depois da curva. Essa é a adrenalina de andar com Deus. É você não saber o que te espera depois da curva, mas eu posso te garantir: o caminho pode ser desconhecido pra gente, mas ele é conhecido por um Deus conhecido. Deus, ele, quando nos chama, ele já tem algo preparado pra gente. Deus, ele não está sendo pego desprevenido com o que tem depois da curva, mesmo que seja uma surpresa pra você. Festas surpresas não seriam surpresas se fossem anunciadas. Então, não tenha medo de acelerar diante de uma curva. Não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se o Senhor colocou no seu coração para você se movimentar em direção a um lugar, mesmo com medo, vai com medo. Tem um lugar lá no Rio de Janeiro, que era o lugar que eu morava antes de vir aqui para os Estados Unidos, que tinha uma serra incrível, extraordinária, que era a serra que dava para Arraial do Cabo, Búzios, e eu amava aquele lugar, sabe? E aquela serra, ela era... Quem conhece sabe do que eu tô falando. Ela é linda. Só que as curvas dessa serra são muito acentuadas. Então, assim, você passa por uma curva, você fala uau. Aí você vai passando pelas curvas e vai falando uau, uau, porque em cada curva, as curvas antecedem um cenário tão bonito, é tão lindo, que dá vontade de você ficar filmando. Desde que você entra na serra, dá vontade de você ficar filmando tudo, sabe? Eu não sei, provavelmente não vai ter vídeo aqui, mas se tiver eu vou colocar lá no meu Instagram. Então corre lá pra ver o vídeo dessa serra. Gente, é muito lindo. E depois de cada curva tem o uau, sabe? Cada curva você fala uau, uau. E eu costumo dizer que, às vezes, você está freado e estacionado numa curva que está antecedendo o grande uau da sua vida. Às vezes você está estacionado num lugar que você deveria avançar, porque você está com medo. Larissa, mas o que é essa curva? Essa curva representa o medo da sua vida. A insegurança, a incerteza, a dúvida. Essa curva representa aquilo que te paralisa, aquilo que te deixa estacionado, porque ali você governa sobre o que está acontecendo, você está vendo tudo, você não é surpreendido, você não corre riscos. Agora, se você avançar, corre algum risco, porque você não sabe o que está por vir. Só que com Deus, ele te convida a se arriscar. A vida com Deus, é muito melhor você correr riscos com Deus. As melhores coisas que eu vivi, elas foram antecedidas pelo medo. Dá medo de obedecer à voz de Deus.
Por isso que eu tenho um livro que eu chamo Seja um Irresponsável, Atento à Voz de Deus. Você acha que Noé não teve medo de construir uma arca porque viria um dilúvio, sendo que nunca choveu? Você acha que Abraão não teve medo de sair da sua terra, da terra da sua parentela? Você acha que todos aqueles que não foram chamados por Deus não tiveram medo? Gente, o medo ele pode estar lá. Você que não pode se deixar ser movido por ele. Então eu quero te convidar, se você percebe que você está vivendo diante de uma curva, se você percebe que você está paralisado hoje, se você percebe que você poderia fazer diferente, que tem algo grande depois da curva te esperando, eu quero te fazer um convite. No meu Instagram, eu vou fazer um evento chamado Uma Nova História, dia 5/5. Anota, Uma Nova História. Por que, Larissa, esse nome Uma Nova História? Porque uma nova história é o que te espera depois de uma curva. Depois de uma incerteza que você não sabe que está por vir, é uma nova história que está esperando por você. Quando você não sabe o que Deus está reservando para você, eu posso te garantir, depois da curva tem sentido, tem propósito, tem promessa de se cumprindo. Depois da curva tem uma nova história à sua espera. Por isso que eu dei o nome desse evento de Uma Nova História. Então, Larissa, eu quero participar desse evento, como é que eu faço? Corre lá no meu Instagram, @LarissaMiranda. Lá, no dia 5/5, eu vou fazer um evento. O que é esse evento, Larissa? É pessoalmente? Não, é uma live. Então você vai poder participar do lugar que você estiver. Nesse evento, a gente vai juntos se movimentar e acelerar na curva. Nesse evento, eu vou te convidar a deixar de viver uma vida conduzida pelo medo. Porque eu tenho certeza que o que espera você depois da curva é uma nova história. Larissa, entre aqui no seu canal do nada. Então não foi do nada. Eu já preciso te falar. Você foi convocado, você acaba de receber um convite com data, hora, 8 horas da noite, 5/5. 8 horas da noite no horário de Brasília. Larissa, tô assistindo esse vídeo, já passou dessa data. De qualquer forma, corre lá no meu Instagram, @LarissaMiranda. A gente tem um grupo VIP no WhatsApp com várias pessoas que estão batendo papo. Eu abro o grupo uma vez por dia pra gente bater um papo. Então, eu vou deixar o link do grupo aqui também, aqui embaixo. Se você quiser, você pode participar do nosso grupo. Você pode ir direto para o Instagram, o link do grupo também vai estar lá no Instagram, mas não fica de fora. Venha fazer parte desse movimento de pessoas ousadas que vão caminhar rumo ao propósito, que entenderam que o propósito é urgente, não dá para perder tempo com medo, não dá para perder tempo com tudo aquilo que paralisa a gente, que nos impede de viver o nosso propósito. Eu quero que você saiba, você que assistiu até agora, que esse vídeo foi especial e um convite para pessoas específicas, porque a tentativa de gravar esse vídeo foram tantas. Pra você ter noção, teve um momento que eu gravei esse vídeo todo e no final eu vi que ele ficou todo sem áudio. Quando eu testei, tava com áudio. Depois ele perdeu o áudio inteiro. Ou seja, foram milhares de tentativas para fazer esse convite chegar até você. Você não tá entendendo. Eu gravo vários vídeos aqui pro canal, mas esse tá difícil de sair. E eu quero que você saiba que você tem um convite com data, hora, dia 5/5, uma nova história te espera. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Porque o que tem depois da curva, a sua espera, é uau. Então se inscreva no canal, deixa seu like e vem comigo.